Olá pessoal, como vocês estão? Bem, nós estamos chegando para o 21º devocional dessa série Seguindo os Passos dos Heróis da Fé na Bíblia e na História da Igreja. E seguimos ainda no capítulo 11 de Hebreus, desta feita no versículo 31, onde se trabalha com um texto sobre Raabe. Vale sempre ressaltar, vale sempre informar que esses não são vídeos que trabalham de forma exegética, analítica com o texto, mas são fruto dos pontos devocionais que vamos trabalhando aqui durante o longo de uma semana. E estamos hoje então com o versículo 31 do capítulo 11 de Hebreus, para falar um pouco sobre um exemplo de fé onde muitos não imaginavam que pudesse haver fé. Desculpe. A Raabe é a primeira mulher, colocando uma atenção em Raabe. Raabe é a primeira mulher que é mencionada nesta galeria da fé, se assim podemos dizer, como um personagem central, como alguém que é um elemento central, um depositário central da fé. É a primeira mulher que surge como um protagonismo mais evidente de fé neste contexto. Ela não era de uma linhagem escolhida, ela não tinha das melhores profissões, pelo contrário, mas ela tinha um grande diferencial, não obstante o fato de não pertencer a uma família nobre, de não ter uma honrada profissão, ela tinha fé. E apesar dela ser essa mulher então de uma linhagem não escolhida, dessa identidade moral dela ser dúbia, o seu grande referencial repousava em que ela atuou no momento de necessidade com fé e através da fé. Tentando sistematizar um pouco esse texto do versículo 31 de Hebreus 11, claro, sempre dentro da perspectiva devocional, uma primeira coisa que a gente consegue ver, uma primeira coisa que nós conseguimos tomar como nota pessoal nesse texto, é que Raabe foi uma mulher temente e cheia de fé. A informação que Raabe recebeu a levou a negar ao temor, a vencer o temor. Quando ela reconhece a informação dos espias e diz que a informação de quem era o Deus deles havia chegado a ela, ela então reconhece quem é o Senhor, ela rompe, ela nega a porta de abertura, as possibilidades de ações do temor, e ela deposita no Senhor, ela deposita no Deus de Israel a sua fé. Algo a se pensar aqui é que, para além de gerar conhecimento sobre Deus, a informação que chegou até Raabe, a informação que chegou até ela, gerou um temor, não um medo, não um espanto, não um desespero, mas um temor que leva ao reconhecimento de quem é Deus. E uma vez que o homem reconhece quem é o Senhor, isso resulta em adoração. E nesse ato de adorar a Deus, nesse ato de reconhecimento do Senhor, é gerado nela a semente da presença de Deus nela, gera uma fé que o Senhor era capaz de fazer sim, em verdade, o que havia prometido aos filhos de Israel, e que por meio desses Deus poderia honrar a fé dela no Senhor, fazendo com que a vida dela e de sua família fosse protegida. O reconhecimento real, o reconhecimento absoluto de quem é Deus, produz na criatura um assombro ante o Criador, produz na criatura um temor reverente, produz na criatura não um medo que põe em fuga, não um desespero que afugenta, mas um temor que atrai. Atraídos
pelo Senhor. Homens tementes são atraídos pelo Senhor. Homens que a presença de Deus gera neles o temor, rendem-se ao Senhor, rendem-se aos propósitos do Senhor, rendem-se ao plano global do Senhor, rendem-se à economia divina, o reconhecimento da criatura ante o seu Criador gera esse assombro maravilhoso que faz com que o homem entenda que ele chega por fé a esse Deus que pode todas as coisas nos céus e na terra. Temor e tremor produz esse encantamento e essa atração ao Todo-Poderoso. A presença de Deus, a manifestação de Deus, o conhecimento de Deus gera no indivíduo que chega ao Senhor de coração aberto o temor e um tremor reverente. Não algo passível do desespero dos juízos, mas o encantamento, a atração por sua soberania e glória. Ao passo que o medo afasta de Deus, o temor atrai. E nessa relação de atração e de comungar e de estar com o Senhor, de celebrar com o Senhor, de sentir o Senhor, leva o homem a temer, tremer, maravilhar-se no Criador e desenvolver um pacto com o Senhor e uma prática de vida mediante a fé nesse Deus. O temor, assim como fez com Raabe, ele nos impulsiona a agir com consciência, não de uma forma acidental, não de uma forma movida pelo desespero, mas de uma forma consciente e intencional de quem é Deus e de qual a importância que tem o Senhor nesse cenário existencial da humanidade, na história da humanidade, e por que eu devo depositar nesse Deus a minha fé. Quando eu reconheço Deus, Senhor de todas as coisas, Criador de tudo e tudo feito para a sua glória, eu me aproximo dele não por um ato de um acidente, não por circunstâncias acidentais, mas não, é um convencimento. Eu sou vencido em minhas convicções pela soberania e graça do Senhor, e isso me leva a reconhecê-lo, ir até ele e colocar toda a fé que tenho, depositar toda a fé que existe em mim no Senhor. Fé que é gerada a partir desse relacionamento. Fé que cresce na medida em que me relaciono. Fé que se desenvolve na medida que a pratico. As experiências da fé são os melhores alimentos de desenvolvimento da fé de um verdadeiro cristão. Um segundo elemento que nos chamou a atenção pensando na vida de Raabe foi que ela tinha uma fé que gera obediência. A obediência verdadeira, ela é de origem interior, mas ela se expressa nas minhas ações exteriores. A obediência verdadeira, movida pela fé, por algo que está dentro de mim, essa semente da fé germina, essa semente da fé domina o meu homem interior, mas não se resume em atos simplesmente emocionais ou interiores ou imateriais. Não. A fé me leva a trazer isso afora. A fé me leva a materializar a minha crença, o tornar isso prática absoluta, prática diária, prática vivencial. E quando eu coloco a minha fé em ação, quando eu reconheço que o único que pode fazer por mim, o único que pode todas as coisas, o único que é o poderoso para executar aquilo ao qual eu busco mediante a fé, isso é adoração, pois isso é o reconhecimento público de quem é Deus. Essa é uma grande profissão de fé. Esse é um grande testemunho de fé. O reconhecimento público através das minhas ações de quem é Deus, do seu poderio, de sua glória. A profissão de minha fé deve me colocar sob o peso das minhas palavras. E assim, minha fé não pode reduzir-se tão somente a frases de efeito
A minha fé não pode resumir-se a decretos humanos, a declarações absurdas, a, a, a coisas equivocadas que não passam das manipulações religiosas ou dos turbilhões das muitas emoções. Não. A fé, ela é uma rendição da minha vontade à vontade do Senhor, da minha obediência ao mandato do Senhor. A fé me leva a, nesse render-se, a compreender o propósito de Deus para comigo, a direção dos meus passos. Então ela é colocada em ação. A fé precisa sair do mundo da literatura. A fé precisa sair do mundo das frases de efeito. A fé precisa sair dos jargões litúrgicos. A fé precisa e deve ser um elemento constitutivo da vida cristã diária de todo aquele que professa o nome do Senhor. A omissão, o medo de agir por fé, compromete a história do reino que é feito através das ações soberanas de Deus, que encontra guarida no coração de homens que vivem mediante a fé. Muitos cristãos pecam por omissão, pecam por saber a teoria da fé, pecam por entender e conhecer os textos bíblicos alusivos à fé, mas por não comprometer-se em ser agentes dessa fé a serviço da história de um reino que é eterno. A fé só faz sentido quando ela perpassa as minhas necessidades pessoais, quando ela chega à dimensão de me levar a uma compreensão de que vivo sim por fé, mas para além das minhas coisas pessoais, vivo por fé a serviço de um reino eterno. Quando Raabe se faz testemunha deste ato, ela faz um pacto com o Senhor, ela assume um compromisso prático com Deus. A fé de Raabe não levou a ações soltas de hoje quero mais amanhã quero outra coisa, não. Ela levou Raabe a uma experiência de pacto com o Senhor, a uma experiência de compromisso com o Senhor. O homem que é movido por fé, ele não é movido por egoísmo, ele não é movido por caprichos pessoais, ele não é movido por uma tentativa de barganha espiritual, por ter uma mente convencida por valores equivocados alheios à palavra, não. Ele pensa segundo a mente de Deus, e a sua fé é colocada em ação depois de um pacto de verdade com o Senhor. É um compromisso prático com Deus que o leva a entender a necessidade de viver pela fé, mas por uma fé que vai para além do circunstancial e do interesse pessoal. Essa fé, ela gera então um cristão obediente à dimensão maior, que é a economia divina, que é o plano eterno de Deus. E um terceiro ponto que entendemos a partir desse devocional na vida de Raabe é que a fé produz recompensa. Se nós temos um compromisso de fé no Senhor ou de fé com o Senhor, então Ele provê os meios para honrar a minha fé, para honrar e fazer valer as coisas que nele creio. Se tem um compromisso autêntico, se tem um pacto genuíno com o Senhor, se a motivação da minha fé nasce do coração de Deus, então Deus provê os meios para que a minha fé, o meu depositar de crença nele, tenha recompensa. Eu seja honrado na minha fé e ele seja glorificado por fazer valer sua fidelidade e verdade. Assim vemos na vida dessa mulher, vemos que Deus honrou a fé de Raabe. Ele honrou a fé dessa mulher preservando sua vida e de sua família. E um homem que entra em uma dimensão de relação de fé com o Senhor, ele consegue contagiar os seus. A sua fé vai para além do seu aspecto pessoal. A sua fé atingiu
os seus familiares. Os seus familiares foram preservados pela fé que tinha Raabe. Assim, a fé que nós temos vai para além de ações que pensem tão somente em nós mesmos, mas é uma fé que irradia o Senhor, que irradia os efeitos do Senhor, que manifesta as ações do Senhor, que cheguem a outros, partindo de um princípio de fé que está em nós. A fé do reino é a fé que vai para além da casca que cobre tão somente minhas coisas. É uma fé que explode esses limites e alcança para além das minhas fronteiras pessoais. É preciso agir com intencionalidade, com um pacto claro com o Senhor. Quando chegamos a estabelecer um pacto com o Senhor, é preciso haver intencionalidade. Nós não andamos cegamente, não andamos por acidente. A fé é movida por ações intencionais. A fé não pode, a fé não deve ser um recurso último do momento de desespero, não. A fé não é um tiro no escuro. A fé me leva a caminhar pela vida dentro da vontade de Deus. A fé é uma ação progressiva para que a imagem de Deus seja manifesta em mim, para que a imagem de Deus seja estabelecida em mim, para que o mundo veja, através das realizações do Senhor em mim, a presença dele em nossas vidas. A fé não é um recurso a se usar no momento último de desespero extremo, mas a fé é um modus vivendi. Nós vivemos mediante a fé que temos e que praticamos em nossa relação com o Senhor. Raabe nos ensina que ela manteve a fidelidade. E há que se lembrar que no Primeiro Testamento a compreensão de fé é fidelidade. Ela não era egoísta, ela não pensou somente nela, ela não atirava no escuro, ela tinha uma fé com propósito que ia para além dela. Ela fez irradiar fidelidade ao Senhor, não só nela, mas naqueles que foram alcançados pelo ato de fé que ela tinha. A fé de Raabe era uma fé com um alvo, era uma fé com um propósito. Pensando nisso, me encaminho conclusivamente para te dizer que sua fé, referindo-me a Raabe, que a fé de Raabe não expressava um turbilhões de emoções que ela tinha, mas sim era uma fé inteligente, era um intellectus fidei. A fé não pode ser algo que se faz eu agir ou que eu coloco em ação mediante um turbilhão de emoções que estão me chacoalhando em um momento de desespero. Não, a fé é uma ação inteligente. A fé vem pela palavra revelada nas Escrituras, que iluminou a mente de um homem e o convenceu da grandeza e soberania do Senhor e o levou em rendição de obediência aos pés do Senhor, a pactuar com Ele e viver sua vontade moldeada pela vontade de Deus, e assim seguir seus passos rumo a um propósito maior, rumo aos propósitos do reino, dando passos vencedores, dando passos alicerçados numa fé que vem do Senhor. Quando o homem age assim, o resultado é cabal. Deus honrou a fé de Raabe e cumpriu as promessas que tinha para com ela e a sua família. E assim também nós, quando agimos da mesma forma que essa mulher, Deus é verdadeiro e fiel para honrar a nossa fé e cumprir em nossas vidas as promessas que Ele tem para conosco. E aqui por Madrid, seguimos vivendo como sementes do reino de Deus.